A paz, meus queridos irmãos, eu sou o Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa, e hoje nós vamos conversar, eu vou entrevistar um irmão, amigo meu, missionário na Europa, pastor em Portugal, alguém que vocês conhecem aqui no canal Missões na Europa, porém, vocês nunca tiveram ainda a oportunidade de conhecer bem quem é ele. É o pastor, meu amigo pastor, Marcelo Araújo. Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, Glauber, que bom poder estar aqui com você. Olá a todos os nossos amigos do canal Missões na Europa. É um prazer imenso hoje estar do lado de cá, ter a oportunidade de ser entrevistado pelo Glauber. Isso é uma honra muito grande e é muito bacana estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que nós temos feito, que Deus tem dado para a gente como missão aqui também em Portugal. Amém, que legal. Bom, gente, o Marcelo, como vocês que acompanham o canal devem saber bem, o Marcelo nos ajuda a fazer entrevistar outros pastores e missionários espalhados pela Europa. E o Marcelo já tem feito aí várias entrevistas ao longo desses últimos meses. E, Marcelo, até quero agradecer aqui na frente de todo mundo a sua disponibilidade, o seu trabalho, para ajudar mais irmãos, a igreja brasileira, para conhecer mais sobre como está o evangelho nesse continente. Muito obrigado, Marcelo. Que isso, Glauber, é um prazer, porque a gente conhece tanta pessoa interessante, tanto ministério incrível, a gente vê a multiforme graça de Deus na atuação do campo, a forma dele falar com as pessoas, a gente acaba sendo inspirado. Eu creio que é uma oportunidade que você está nos dando de estar conhecendo pessoas e vendo como Deus tem trabalhado de uma forma fantástica na Europa, trazendo pessoas muito importantes e especiais para desenvolver o ministério aqui na Europa. E é uma oportunidade estar fazendo essa parceria com o canal Missões na Europa e estar aqui com você hoje, estar aqui dividindo esse trabalho, é algo que tem chamado bastante a nossa atenção. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, antes de nós conversarmos, qual vai ser a conversa de hoje? A nossa entrevista será sobre suicídio na Europa, principalmente sobre suicídio em Portugal. Infelizmente, esse é um tema no qual tem uma magnitude grande na Europa, infelizmente, e nós, como corpo de Cristo, nós, como igreja, deveríamos conhecer mais esse argumento. Principalmente quem vai servir na Europa, convém conhecer mais sobre esse tema, saber como se preparar. E o pastor Marcelo Araújo, ele é experiente nesse assunto, tem feito um trabalho quanto a este tema, e por isso nós vamos conversar hoje aqui com ele. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Gostaria de apresentar um pouco o pastor Marcelo Araújo. Marcelo Araújo chegou em Portugal faz quanto tempo, pastor? Bom, residindo em Portugal vai fazer um ano agora no início do mês de novembro. Mas eu já venho a Portugal ao longo de 6 anos, porque é uma rota de uma outra missão nossa. Então a gente sempre passa por aqui, temos amigos, já conhecemos e somos apaixonados por Portugal há 6 anos. Ok. E o pastor Marcelo Araújo também é diretor, acho que é essa a definição certa, né? Diretor de uma agência de passagens aéreas, que é uma agência bem voltada para missões, pelo fato de que aqueles que vendem as passagens aéreas são missionários, são pessoas que servem tempo integral na obra e para ajudar no seu sustento, elas vendem passagens aéreas. É isso mesmo, Marcelo? Sim, diretor ainda não, vou chegar lá. Sou supervisor Supervisor. e de uma agência missionária que trabalha com somente missionários em campo, em atividade, espalhado por diversos países no mundo. Nós somos 16 missionários em campo. Todos nós estamos vivendo hoje no campo missionário e é uma oportunidade fantástica também para conhecer pessoas e conhecer outros campos de missão. Amém. Que bom. Isso tem a ver com um tema muito interessante para ser tratado também com a Europa, que é Business as Missions, onde a gente procura focar o empreendedorismo, o trabalho profissional com
se manter no campo ou usar esse trabalho próprio para evangelizar pessoas que, sem esse trabalho, por exemplo, nós nunca teríamos alcançado essas pessoas. Então, Deus abençoe vocês nessa área também. E também, pastor Marcelo Araújo, não sei se é um diretor, é a palavra certa, vamos ver, mas ele é o responsável de um instituto chamado Instituto Resposta, uma organização de ajuda humanitária. É isso mesmo, Marcelo? Sim, eu sou hoje o líder do Instituto, o presidente do Instituto internacional, vou dizer assim. Nós temos aí no Brasil, devidamente registrado, aqui em Portugal. Nós temos atuação também em Guiné-Bissau e Moçambique. E nós estamos aí comemorando que este mês de outubro, se tudo der certo, se Deus permitir, nós estamos abrindo também na França. Então, nós temos aí um corpo imenso aí de 400 voluntários espalhados em diversos países, várias línguas, diversos fusos horários, e é algo muito, muito legal. O Instituto Resposta, ele é uma instituição sem fins lucrativos, ele não tem vínculo com o governo, não tem vínculo com nenhuma denominação religiosa, mas o nosso papel é ajuda humanitária através da esperança, e essa esperança é Cristo Jesus, né? Então, nós estamos aí fazendo missão pelo mundo, pelo Brasil, onde tudo começou através da ajuda humanitária. Amém. E quais áreas de ajuda humanitária que vocês fazem? Por exemplo, primeiramente, na África. Acho que vocês estão já... Não, vocês começaram no Brasil, certo? E ainda estão presentes no Brasil. Quais são essas áreas que vocês atuam ainda hoje no Brasil? Aonde? E depois na África. Depois vamos para a Europa. Ok. Vamos lá. Começamos no Brasil em 2011 com as catástrofes naturais da região serrana. Nós montamos um corpo de voluntariados, fomos para a região serrana e a partir daquela catástrofe que teve em Petrópolis, no Rio de Janeiro, nós começamos a atuar. Então, nós começamos em catástrofes naturais. Depois nós percebemos e atuamos em todas as catástrofes até os dias de hoje. Depois percebemos que existem outras crises. E aí nós começamos a trabalhar com dependência química, com codependente e dependente, com violência contra a mulher, e fomos também para o trabalho com moradores em situação de rua. Hoje, o nosso trabalho principal está entre moradores em situação de rua. Nós temos um trailer chamado Um Banho da Esperança, onde o morador de rua escolhe uma roupa, ele faz a barba, corta o cabelo e toma um banho quentinho, com shampoo, condicionador, perfume, desodorante, senta na mesa, faz uma refeição, ouve a palavra de Deus, recebe uma ministração e aqueles que desejam, a gente ou reintegra com a família ou leva para um centro de recuperação. Já estamos aí nesse projeto pelo 3º ano, foram aproximadamente 70 mil refeições já distribuídas, mais não sei quantos mil banhos, não sei quantas toneladas de roupa, enfim, a gente roda em todo o estado do Rio de Janeiro. E também um projeto incrível no sistema socioeducativo do Rio, que é uma oficina de pizzaiolo, onde a gente tem na Menores Infratores, apresenta uma nova profissão com pizza. Já temos hoje garçom, barbearia e aulas de surf. Muito interessante, os menores são levados para a praia, uma equipe nossa dá aula de surf, dá aula de socorrista, salva-marca, de surf, ensina outras profissões, né? Então, uma forma de o jovem botar a adrenalina para fora, se reconectar com uma nova profissão, ouvir uma palavra de Deus. O curso de pizza, já certificamos mais de 2.000 jovens em 5 unidades de socioeducação. Recebemos um prêmio ano passado como a Instituição de Ajuda Humanitária Amiga do Estado do Rio de Janeiro. E estamos avançando muito bem. Vamos abrir mais uma unidade agora, a 6ª unidade. Estamos começando em Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. E entramos esse ano, ainda no Rio, com um trabalho voltado para o suicídio, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Já na África, nós fizemos as nossas missões transculturais em Guiné-Bissau, apoiamos a construção de 2 escolas, estamos na 3ª em Guiné-Bissau, estamos em Moçambique, também na parte de construção de escolas, estamos apoiando 2, e entramos muito forte na parte de mentoria
de missionários. Nós percebemos que já existem bastante missionários em campo que precisam de ajuda para continuar a sua caminhada. Essa ajuda é acompanhamento espiritual, paternidade espiritual. Muitos deles estão deixados no campo, precisando de novos acolhimentos, outros estão precisando de novas tecnologias sociais para desenvolver escolas, desenvolver agricultura, empresas, cooperativas. Então, nós entramos muito forte nessa parte de mentoria e, graças a Deus, estamos aí na casa de 200 e poucas pessoas. E temos os congressos de liderança, onde nós realizamos uma vez por ano um congresso em Guiné-Bissau, já é o 5º esse ano, dia 6 e 7 de dezembro, onde nós temos 2 dias de imersão voltado para um tema em questão. Esse ano é liderança intencional. Ano passado foi liderança relevante, e aí a gente aplica o congresso e acompanha durante o ano a aplicação dele, e o resultado é fantástico. E estamos também começando uma frente que são grupos de cruzadas evangelísticas, que é outra coisa que na África dá muito certo, é fazer cruzada. Nós tivemos muitos resultados em Guiné-Bissau, na Gâmbia, e vamos agora fazer no Malawi, vamos fazer em Angola e fazer em Moçambique. Estamos organizando um canal, que o Glauber conhece, Missões na África, onde nós vamos estar ali com um grupo específico sobre cruzadas. Pastores e missionários que já estão no local vão estar fazendo prática de cruzadas. Nós abrimos 5 igrejas esse ano embaixo de árvores com cruzadas. A menor igreja tem na média de 400 a 600 pessoas, essa é a média de pessoas na África, a partir dessas cruzadas. Então, a cruzada é muito importante, é algo que tem dado muito resultado conosco na África. E, por último, em Portugal, nós viemos para cá por 2 questões. Uma para a questão de logística, para amparo ao trabalho na África, e também para implantarmos aqui na Europa o Instituto Resposta. Então, nós estamos começando agora um projeto de reintegração familiar com idosos, que aqui é um problema gravíssimo, e também essa parte de suicídio nas escolas. Estamos agora começando um projeto que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Já estamos com o Instituto devidamente registrado aqui e já estamos operando. E vamos abrir na França também com essa pegada de suicídio e também um trabalho voltado para os imigrantes, os refugiados, vou dizer assim. Tá bom? Amém. Que bênção. Glória a Deus por isso. Dá para ver que são aí muitas áreas, muito trabalho. Deus abençoe vocês com isso tudo. E eu espero que Deus venha chamar, quem sabe através do canal aqui, mais voluntários, mais irmãos em Cristo para ajudar vocês no Rio de Janeiro, na África, pela Europa, aí por Portugal, porque com tudo isso que vocês falaram, certamente vocês precisam de mais mão de obra, não é mesmo? É verdade, Glauber. E é muito interessante que o Instituto Resposta ele não tem papel da igreja. Então, nós trabalhamos até a pessoa conhecer Cristo. Ela conhece a Cristo e quer entregar sua vida para Cristo, a gente ora com ela, a gente apresenta ela a Cristo e Cristo a ela, e nós entregamos ela para um cuidado a uma igreja. Então, nós podemos ter parceria com qualquer denominação religiosa que queira fazer parte. Então, nós temos muitas igrejas no Brasil que são nossos parceiros. Nós temos também uma frente no Acre, lá nos ribeirinhos do Acre. Já fizemos Ribeirinho da Amazonas no Pará. E nós temos um parceiro muito forte no Sertão, Sertão do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos agora trazendo em Portugal parceiros, igrejas parceiras, para estarem sediando os nossos grupos de apoio para os idosos e também para o avanço do nosso trabalho de prevenção ao suicídio. Olha, que bênção. Uma coisa interessante que você mencionou aqui, da questão de que você foi aí para Portugal, você é pastor, mas o seu trabalho, as áreas de atuação não é apenas pastoral, mas sim humanitária, onde você dedica mais tempo da sua semana. O que eu acho interessante é de que muitos irmãos em Cristo, sejam eles pastores ou não, muitas vezes quando vai chegar para a Europa e tem essa intenção de fazer missões e servir, pensa muito na questão de fazer igreja,
Amém por isso, mas também convém a gente pensar nessa questão humanitária, da questão do suicídio, como trataremos hoje, da questão da doméstica, que é um tema, como você mesmo disse, de que em Portugal há muitos problemas domésticos, então convém a gente fazer projetos com as nossas igrejas, com igrejas em Portugal, projetos presentes, fazer parcerias com eles, de modo que a gente venha ajudar nessas áreas também em Portugal, não é mesmo? É verdade, Glauber. Olha, nós entendemos que a igreja tem um papel fundamental nas causas sociais, nas causas pontuais, locais. Então, assim, uma das nossas premissas é sempre estar pensando numa aplicação local. Então, em Portugal, o trabalho de idosos é algo gravíssimo. O abandono de idoso aqui é algo muito grave. Então, nós precisamos aí reconectar o idoso com a sua família. Logo, a sua família hoje é muito tecnológica. Nós estamos, os jovens de hoje estão conectados na mídia o tempo inteiro, conectados com as redes sociais. Os idosos não. Então, nós estamos fazendo uma recolocação aí, uma reintegração familiar através das mídias. Então, como nós fazemos? Nós temos um tempo de conversa da palavra, um tempo de oração, e a partir desse tempo a gente entra na aplicação. Da mesma forma, o suicídio, né? Nós trabalhamos a parte da palavra, da aplicação ali, demonstramos o amor de Deus para a vida da pessoa, a importância dele preservar a sua vida e entramos também no apoio psicológico. Então, ou seja, nós conseguimos, não vou dizer misturar, porque eu acredito que as duas coisas devem trabalhar juntas, mas nós conseguimos aí ter um momento de nós estarmos intercedendo para a vida daquela pessoa e dando para ela uma nova oportunidade. Então, a gente vê a ajuda humanitária como algo, uma extensão da igreja. A igreja precisa se preocupar com as causas sociais do local que ela está inserida. Se ela fizer isso, vai dar tudo certo. Eu me recordo muito, na época que nós começamos a abrir o Instituto, um pastor, o meu discipulador, o meu mentor, que me cobre até os dias de hoje, ele chegou para mim e falou o seguinte: Marcelo, pensa no Atos 3. Atos 3, ela mostra de um paralítico na Porta Formosa. Todos os dias, os amigos levavam ele na Porta Formosa. Mas precisou que a igreja passasse por aí e falasse: olha, não tem dinheiro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Então, ou seja, levar comida para as pessoas, fazer visita em hospitais, fazer festas na comunidade, você já tem quem faça isso. Existem muitas ONGs que façam isso. Nós precisamos ser a interseção entre isso e a igreja. Essa conexão. Então, quando a gente dá um prato de comida a um morador de rua no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não dá o prato de comida, a gente para o nosso trailer, arma mesas, monta todo o aparato e senta com ele na mesa para jantar. Naquela conversa, a gente escuta cada história fantástica, cada oportunidade que Cristo tem de transformação e a oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus para a vida daquelas pessoas é algo incrível. Quando a gente simplesmente dá um prato de comida, já tem quem faça isso. A gente tem que fazer algo a mais. E aquele é o momento. Quando a gente entra dentro de uma unidade socioeducativa e você vê um menor revoltado com o pai, com a mãe, com o tio, com quem denunciou ele, revoltado com a gente do sistema socioeducativo que talvez não agradou ele, e você tem a oportunidade de reconciliar, de fazer a paz, de falar que perdoa, libera perdão, liberar o coração da pessoa, veio aceitar Jesus, discipular ele dentro da unidade socioeducativa, e amanhã depois você vê esse garoto saindo dessa unidade e abrindo uma pizzaria, gente, isso é fantástico. Então, assim, vale a pena nós investirmos. Eu escrevi um livro sobre isso, a importância da igreja sair das suas 4 paredes e se conectar no mundo, não para se tornar uma igreja mundana, mas para trazer o mundo para dentro da igreja convertido de verdade. Amém. Glória a Deus por isso. E ainda sobre esse tema, com relação a Portugal, quais são então as causas sociais predominantes que tem em Portugal nesse momento? Bom, nós conversamos bastante com alguns órgãos já presentes em Portugal, entre outras organizações sem fins lucrativos de ajuda humanitária também. Então, nós detectamos que a distribuição de comida aqui em Portugal é diferente do Brasil.
Nós já temos bastante ONGs que fazem isso e algumas instituições que têm portas abertas. Aqui, o tipo de moradores em situação de rua são muitos moradores de trânsito, refugiados, pessoas que estão imigrando, pessoas que não estão encontrando uma oportunidade. São poucos os números de moradores de rua em si. E os que têm, você ainda tem aí os dependentes químicos. Então, há uma boa oportunidade para se trabalhar em Portugal. Ótimas oportunidades. Violência contra a mulher, um índice altíssimo de violência contra a mulher, principalmente no interior de Portugal. O trabalho para dependentes químicos e codependentes químicos e pensamento suicida. São 3 áreas importantíssimas que você poderia estar abrindo a sua igreja, abrindo aí o seu escritório e estar desenvolvendo grupos de apoio, grupos que vão estar conversando sobre esse assunto e você trazendo, encaixando a Bíblia, os conceitos bíblicos dentro, os princípios e conceitos dentro desses grupos de apoio. Então, por exemplo, violência contra a mulher acontece mais no interior. Excelente oportunidade para abrir uma igreja. Começa com grupos de mútua ajuda. Você vai conseguir qualquer estabelecimento público de graça para você estar ali falando sobre violência contra a mulher e está dando aí uns 30, 40 minutos sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Perdão, liberar perdão, dar a volta por cima, libertação, tem uma série de assuntos. Então, assim, você também está no centro de Lisboa, na capital. O índice de dependência química entre jovens é altíssimo. Vamos abrir grupos de dependência, de apoio a dependentes e codependentes, o adicto e coadicto. Você quer trabalhar sobre suicídio. Vamos abrir grupos de valorização da vida, com atividades esportivas, atividades de leitura, atividades físicas e tudo isso em cada palavra de Deus. Nós temos alguns estudos que podem ser cedidos a você para que você esteja aplicando. Então, por exemplo, no Brasil nós temos um projeto que eu não comentei chamado Combati o Bom Combate, que é o quê? São aulas de jiu-jitsu. Então, o jovem vai para a aula de jiu-jitsu e ele recebe um estudo, o líder da aula, ele vai receber um estudo da Bíblia que linka com o jiu-jitsu. Gente, é fantástico. Então, por exemplo, vamos falar sobre o golpe mata-leão, falamos sobre Davi, vamos falar sobre as regras do jiu-jitsu, a postura, tem na Bíblia a postura. Como lidar com o inimigo, a Bíblia ensina. Perdoar, a Bíblia ensina. Então, assim, existe uma série de golpes que a gente pode estar linkando com a Bíblia e o estudo. Então, a gente vai falar hoje sobre o mata-leão de Davi. Vamos contar a história de Davi, falar a importância de Davi e, em seguida, o professor entra ensinando o golpe mata-leão. Então, o aluno vai para casa com aquele estudo, com a palavra bíblica e com o tempo, a gente vai levando ele ao entendimento, à importância da palavra de ter Cristo no coração. Então, ou seja, a gente pode estar fazendo diversos esportes, diversas formas, aulas, para poder fazer esse link com a palavra de Deus, através de nos colocarmos na sociedade para suprir a demanda social. Amém. Glória a Deus por isso. Que bom. E sobre... Vamos conversar então sobre o tema suicídio, que é um desses temas que, como você mencionou, deixou bem claro, em Portugal está muito presente, na Europa está muito presente. Então, você pode explicar para a gente qual é essa magnitude, a importância aí do que tem acontecido hoje com o suicídio na Europa e depois em Portugal? Sim, Glauber. O suicídio é um tema muito interessante. A gente vem trabalhando desde abril o suicídio no Instituto Resposta, com conferências online. Já tivemos aí mais de 2.000 pessoas conectadas nessa conferência. E nós estamos trabalhando muito esta questão. Entender o suicídio na Europa, eu preciso entender alguns números do suicídio no mundo. Então, uma pessoa comete suicídio a cada 43 segundos. Ou seja, a cada 43 segundos, uma pessoa tenta o suicídio e consegue. E nesses mesmos 43 segundos, 20 pessoas tentam e não conseguem. Então, ou seja, o número do suicídio é muito alto. São 800 milhões de pessoas que estão aí tentando suicídio por ano. E na Europa é um dos maiores índices de suicídio. Nós estamos trabalhando desde abril porque o maior índice de suicídio na Europa está agora no inverno.
o inverno tem um índice altíssimo de suicídio, então a gente está disseminando muito esta questão. Na Europa, o maior índice de suicídio está entre pessoas de 45 a 65 anos. Olha a transição de idade, é uma transição muito louca. No Brasil, está entre os jovens de 15 a 29. Tá bom, a juventude tem uma transição da adolescência para a fase adulta, mas na Europa, entre 45 a 65 anos, é uma transição da fase adulta para a fase mais madura, né? E começamos a investigar que esse é o período onde os filhos estão saindo de suas faculdades e estão buscando seus empregos, construindo as suas famílias. E os idosos costumam ficar solitários. Aqui em Portugal é muito comum um filho de português que estuda numa boa faculdade, que tem 2, 3 idiomas, quando ele termina a faculdade, e ele buscar emprego na França, na Alemanha, em outros países da Europa, onde ele possa ganhar um pouco mais. E aí o idoso fica sozinho nas suas casas. O idoso precisa ter acompanhamento de remédio, acompanhamento fisioterápico. E aqui em Portugal, a polícia, vou chamar assim, militar, né? A polícia municipal, ela tem um programa de visita à casa dos idosos, para ajudar no remédio, levar a cesta básica, ter uma conversa. Porque o isolamento social do idoso aqui é algo muito, mas muito grande. Então, nós estamos com atividade de reintegração familiar, mas de ressocialização. Então, atividade em grupo. Tudo que a gente já viu no Brasil, a gente pode trazer para cá nessa questão, tipo dança de salão, encontros, festas, jantares um na casa do outro. Isso é muito importante para quebrar o silêncio. O idoso precisa falar e ele geralmente não tem oportunidade de se comunicar. Até porque aqui os idosos não utilizam muito as tecnologias sociais, né? Facebook, Instagram, enfim, YouTube. Então, a gente vai ensinar eles a utilizarem esses recursos. E o apoio do governo, que é muito interessante. O governo não só apoia com cessão do espaço, para que você possa desenvolver o trabalho, como ainda existem recursos previstos na lei, com editais abertos, para instituições que queiram desenvolver esse apoio psicológico e esse apoio de acompanhamento e fisioterápico com os idosos. Então, é muito importante esse trabalho do suicídio em Portugal, na Europa em si. A Europa, ela tem uma média de, aqui em Portugal, um suicídio a cada 8 horas, pessoal. Cada 8 horas, uma pessoa tira o seu suicídio. E a cada 1 minuto, 3 adultos a cada 1 minuto planejam o seu suicídio, ou seja, tem a ideação de suicídio. Entre os jovens, o número de suicídio também é muito alto em Portugal, mas ele é misturado com o uso de drogas. Então, há um gap aí nas pesquisas, né? Morreu de quê? Morreu de overdose. Não, às vezes morreu por conta do suicídio, da ideação do suicídio. Então, há uma mistura nisso aí, mas o suicídio entre jovens também é muito alto. Nós vamos estar trabalhando entre jovens de 13 até os 18 anos, força total, muito voluntariado, para poder a gente deixar claro como o suicídio atua. O suicídio é uma pandemia psicossomática revelada através de depressão, síndrome de pânico, entre outros, pensamento acelerado, ansiedade, entre outros transtornos, que entra na nossa família devagarzinho, silenciosamente, e quando a pessoa vê, ela já está doente. Então, se nós precisamos abrir os nossos olhos, olhar para dentro das nossas próprias casas, para a gente poder estar ajudando a nossa comunidade. Eu queria convidar você que você experimentasse, chamar a sua família, colocar sobre a mesa e perguntar para eles se alguém da sua mesa já teve pensamento de suicídio. E as respostas podem te surpreender, ainda mais o motivo das respostas. Então, é muito importante esse trabalho na Europa. Tá? É uma excelente ferramenta de evangelismo e você vai estar atuando diretamente numa causa-morte que tem tomado, devastado a Europa. A Alemanha tem um índice de suicídio 8 vezes maior do que o Brasil, a França 7 vezes maior do que o Brasil e Portugal 5 vezes maior do que o Brasil.
E o Brasil, nós temos aí 200 milhões de pessoas, ou seja, a nossa população é imensa, o território nem se fala, e nós temos um país como Portugal, 5 vezes, com 10 milhões de habitantes, 5 vezes o índice de suicídio maior do que o Brasil. Puxa, é verdade. Tudo isso me fez lembrar um pouco do meu período servindo no norte da Itália, onde ao longo desses anos, várias vezes, infelizmente, nós nos deparamos com suicídio, infelizmente. Na nossa igreja, numa igreja que eu servia por 4 anos, eu cheguei a servir nessa igreja na região de Belluno. Praticamente todos os anos que eu estive por lá, nós recebemos o comunicado de algum amigo da igreja, alguém da igreja tinha algum amigo, algum parente que veio a se suicidar. Também, ainda nesse período, na nossa igreja tinha, que frequentava às vezes um adulto, pai de família, separado, triste por isso, e almoçou na minha casa e essa pessoa, esse senhor, veio a se suicidar. Então, é um tema muito relevante, mais do que a gente pensa quando a gente fala de missões na Europa. Também, última questão, eu, por muitos anos, fui líder de adolescentes na Itália também, e a gente pensa, vindo do Brasil, a gente pensa, quando vem um adolescente falar, tô com um problema, a gente já tem na cabeça que tipos de problemas são que os adolescentes estão passando, né? Mas eu fiquei surpreso, então, quando veio um amigo meu falando que ele estava com um problema, que ele não conseguia solucionar isso, que era de que ele não conseguia vir para a igreja e se socializar com os amigos, ver o pessoal saindo para comer, indo para a igreja. Ele queria ficar em casa. É uma pessoa que mora nas montanhas e esse rapaz, tanto é de que ele tinha uma namorada e eles não se veem. Até de final de semana eles não se veem, eles só se conversam porque eles gostam disso, de ficarem em casa. Então, muitos europeus, principalmente esses que vivem em montanhas, onde é muito frio, eles estão muito em casa, não saem muito, não são sociáveis. E por causa disso, a depressão, o suicídio acaba influenciando muito eles em muitos casos. É verdade, Glauber. Importante que você falou isso. Eu quero destacar que a nossa bandeira por suicídio aconteceu porque eu perdi 2 filhos de 2 grandes amigos meus ao meu redor. E um deles, eu senti no coração que isso ia acontecer, comuniquei aos pais e aconteceu. E eu falei, chega, eu tenho que fazer alguma coisa. Pessoal, vamos reunir aqui, vamos fazer algum barulho. E aí trouxemos um especialista, um neurocientista de 30 anos de profissão, 5 livros escritos, psicólogo, pastor, capelão, que é o Dr. Alex Alves, um grande parceiro nosso. Um abraço para você, doutor. Ele vai estar vendo esse vídeo também. E ele tem nos acompanhado. Nós fechamos uma parceria, estamos aí trabalhando ao longo desse período todo e tem sido aí um aprendizado constante, muito enriquecedor. O pensamento de suicídio, ele costuma, Glauber, é muito importante a gente perceber isso. A gente estava num seminário ontem sobre isso, pelo Instituto Resposta, e nós percebemos que pessoas com pensamento de suicídio, elas se combinam, né? É como se fosse aquelas pessoas, pessoas que gostam de futebol, tem a rodinha de futebol, a rodinha disso, a rodinha daquilo, o pessoal do suicídio também. Tem a rodinha de suicídio. E um vai experimentando e vai comentando com os outros. Então, ou seja, um suicídio impacta 6 pessoas diretamente que também estão no pensamento de suicídio. É muito interessante quando nós olhamos aqui para a Europa, que o suicídio na Europa, ele é oriundo de depressão a partir de bullying, a partir de traições, a partir de violência e o uso constante de drogas, entre elas o álcool. Então, ou seja, as pessoas não têm uma rotina muito grande nos interiores de Portugal, por exemplo, e é o que você falou, se isolam completamente, né, e passam desespero. Eu tive a inexperiência, eu tive como vamos dizer, o não prazer de esse mês lidar diretamente com suicídios aqui em Portugal.
né? E a gente conseguiu, não vou dizer assim, levar famílias e famílias e pessoas a se converterem no momento do suicídio. Eu tive um caso de uma família que se despediu, vou suicidar, a pessoa me ligou, eu corri, atendi, falar do amor de Cristo, ela agarrou o amor de Cristo, se converteu. Jovens, senhoras, pessoas que da nossa equipe, que andava do nosso lado aqui, falou, eu não estou aguentando mais, eu tenho que dar cabo da minha vida. Então, ou seja, a pessoa com pensamento de suicídio, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer arrancar a dor dela, não vê outra solução, não tem outra saída, e ela acha o suicídio como uma válvula de saída. O nosso papel é falar, para. Tem outra forma de resolver o problema. É a hora de falar de Cristo. A melhor hora, ao longo aí dos meus 10 anos de trabalho de ajuda humanitária, a melhor hora para se falar de Cristo numa comunidade que você não tem acesso, não tem contato, é no momento de crise. Ela está com o coração aberto, é como se estivesse afogada e uma boia cai na frente dela e ela vai agarrar aquela boia e ela vai entregar tudo que ela pode, porque ela só tem aquela boia como ajuda. Então, o papel da igreja é extremamente importante. Então, assim, eu quero sugerir a você que quer plantar igrejas na Europa, você quer alcançar aldeias que você não sabe como, entra com grupos de apoio a pessoas com depressão, suicídio. Não estou falando de atendimento, o tratamento profissional, psiquiatra ou psicólogo. Não, estou falando do grupo de mútua ajuda. Falar de suicídio não leva ninguém ao suicídio, pelo contrário. Você gera oportunidade da pessoa falar, aquela pessoa pode me atender. O número de ligações, de mensagens e contatos que eu recebo aqui de Portugal, de pessoas com ideação de suicídio, é altíssima. E ninguém sabe o que fazer para resolver. Então, Cristo tem a solução, tem a saída para essa causa. Amém. Então, como você disse, da igreja se envolver com isso, vamos dizer que eu estou na Europa, ou alguém que não está na Europa, tem a intenção de ir para a Europa, quer se preparar. Eu quero me preparar para saber como fazer esse grupo de apoio, como lidar com tudo isso, ou quero me preparar melhor, fazer um treinamento. Como que nós podemos fazer tudo isso, pastor Marcelo Araújo? Vamos lá, nós estamos aí numa demanda muito grande de igrejas no Brasil participando dos nossos projetos, algumas aqui, outras até em Moçambique. Moçambique é o maior índice de suicídio da África. Então, o que nós estamos desenvolvendo? Nós fizemos aí esses meses todos, trabalhando, conceituando o suicídio, trazendo isso à evidência, treinando muitas pessoas. Então, no youtube.com/Instituto Resposta, você vai ter playlists com seminários, palestras sobre suicídio, depressão, síndrome do pânico e também geração de sonhos, projetos. Nós trouxemos especialistas para falar sobre o assunto. Essa é a primeira parte. A segunda parte, nós estamos com um programa de voluntariado que nós vamos estar lançando agora em outubro, para pessoas que querem ser voluntários do Instituto Resposta, que vão ter a capacitação de voluntariado e depois a capacitação de voluntariado para suicídio. E essa porta de grupos de mútua ajuda e de palestras de conscientização em núcleos sociais são as duas chaves que nós vamos trabalhar aqui. Vamos começar principalmente com a conscientização e depois com um grupo de mútua ajuda. Por quê? A gente conscientiza uma sociedade e traz as pessoas que precisam de ajuda para um grupo de mútua ajuda. E no grupo de mútua ajuda você vai precisar ter parceiros, psicólogos, psiquiatras, pastores, pessoas especialistas tecnicamente, porque eles vão ter que ter uma intervenção técnica talvez na vida das pessoas. Tá bom? Nós não indicamos nenhuma receita milagrosa, a não ser que está na Bíblia, mas também recomendamos acompanhamento técnico e profissional. Então, assim, eu recomendo a você essas duas pontas. Bom, trabalho de conscientização e trabalho de grupo de mútua ajuda. Agora, em outubro, nós estamos trazendo o nosso especialista do Brasil, Dr. Alex Alves, que vai estar aqui em Lisboa, no dia 26 de outubro.
É muito importante a sua participação, há uma oportunidade incrível. Ele vai estar rodando Lisboa, vai estar rodando Porto, ele vai estar rodando Suíça e entre outros países da Europa, onde ele vai estar trazendo para a gente algumas informações sobre o suicídio na Europa e também trazendo como a igreja pode ter a sua participação efetiva. Nós vamos estar falando no dia 26, das 10 horas às 15, na Amadora, perto da estação Reboleira do metrô, sobre depressão, motivação suicida, família e suicídio, automutilação, ideação suicida, como lidar com a dor e sofrimento emocional e como prevenir. Gente, são dicas fantásticas que vai desde o acompanhamento bioquímico, acompanhamento social, acompanhamento espiritual, financeiro e espiritual. Você tem chance de estar abordando o tema espiritual dentro de quadros importantíssimos. Vai falar sobre como dormir melhor, como se alimentar melhor, como ter atividade física. Vamos estar falando sobre como se relacionar com as pessoas. Vamos estar falando sobre como cuidar de finanças na questão emocional e também a necessidade de apoio espiritual. É muito importante ter o apoio espiritual. Você que está nos ouvindo entende isso e sabe o quanto isso é importante. Então, participe conosco. Aí, esse é o seminário que está disponível online, você pode ouvir, ou você pode passar uma mensagem para o falecom@institutoresposta.org ou nos chamar por qualquer uma mídia social, rede social, para que a gente possa estar te conectando a tudo isso que a gente tem de uma ordem cronológica, tá bom? E é muito importante você estar conosco. Dia 26 de outubro, cai num sábado, de 10 horas às 15 horas, lá na Amadora. É uma igreja que está recebendo a gente, a Igreja Sara da Nossa Terra, com o apoio de outros parceiros. Inclusive, isso é uma parceria com o canal Missões na Europa, onde você não pode deixar de estar participando. Vá conhecer sobre o assunto, vai identificar as oportunidades. Eu vou estar lá, o Dr. Alex, você pode vir falar conosco e a gente vai fazer uma excelente parceria e vamos mostrar para o povo português na Europa para que nós viemos para cá. Amém, é verdade. Bom, nós vimos aqui então nessa conversa, ficou bem claro de que precisamos reconhecer no nosso campo missionário não apenas quantas igrejas tem, se tem igrejas evangélicas ou não na região, como é a vida espiritual dessas pessoas, mas também devemos estudar, pesquisar quais são os problemas dessa cidade, psicológico, mental, saúde, financeiro, social, e vimos aqui sobre Portugal, principalmente, quais são esses problemas e o que nós podemos fazer. Vimos que o suicídio, infelizmente, atualmente, tem sido um problema na Europa como um todo, principalmente, acredito eu, que nos países do norte da Europa e Portugal também, e precisamos fazer alguma coisa. Eu espero que Deus possa trabalhar no seu coração e quem sabe, se Deus estiver chamando você para fazer algo a mais, para se preparar quanto a isso, se Deus está chamando você para servir, para ir para a Europa, servir de alguma forma na Europa, então vamos com certeza nos preparar com relação a esses temas sim. Então o pastor Marcelo Araújo nos indicou aí alguns seminários que estão para acontecer, algumas palestras que já aconteceram, estão disponíveis no site deles, alguns treinamentos. Então, entre em contato com eles, entra no site deles e comece a se envolver com esses temas que tão importante para a gente começar a ajudar os europeus e levar a Cristo a eles também. Pastor Marcelo, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista. Obrigado mais uma vez também por nos ajudar a entrevistar outros pastores e missionários. Se tem alguém que gostaria de entrar em contato contigo, te conhecer melhor, te apoiar, te ajudar financeiramente, acredito que, como sou seu amigo, sei que vocês precisam também de ter mais aí sustento de vocês como missionários. Se alguém gostaria de ajudar vocês como voluntário nas diversas áreas que vocês atuam no Brasil, em Portugal, na África,
como que eles podem entrar em contato com vocês? Obrigado, Glauber, pela oportunidade. Você pode entrar através do nosso site, institutoresposta.org, do Facebook, do Instagram e do YouTube. É só Instituto Resposta. Ou passa um e-mail para o falecom@institutoresposta.org. Basta você falar, quero falar com o Marcelo, vai cair comigo e eu vou te atender e a gente vai conversar bastante. Precisamos sim de muitos apoios, porque muitas das pessoas que nós ajudamos não têm condições de irem ao psicólogo, voluntários não têm recursos para irem atender as pessoas e nós precisamos apoiar, às vezes precisamos ajudar na doação de medicamentos, às vezes precisamos, enfim, uma série de necessidades nessa logística que nós temos trabalhado. Se você é de uma igreja e quer ser voluntário do Instituto Resposta, não precisa sair da sua igreja, pelo contrário, traz ela com você e você vai poder servir em parceria com a sua igreja, tá bom? Nós temos um pilar de capacitação muito forte, com diversos especialistas e pastores atuantes. Inclusive, na França, nós estamos abrindo lá com o pastor Elias, que é um dos nossos diretores na França, um parceiro de missão há muitos anos, é um homem que participou da minha formação pastoral, inclusive, ele está lá na França e é um dos nossos diretores, e você também vai poder estar com ele. Então, assim, nós temos um leque muito grande de apoio para você desenvolver a sua denominação, a sua igreja, o seu trabalho social. Nós temos uma oportunidade para você incrível, uma oportunidade de você evangelizar o português, o nativo, de você alcançar o coração deles e ser um papel relevante na sociedade. Sabe o que é mais gostoso? É quando a sociedade te procura para resolver uma causa que ela não tem resposta. Nós temos o prazer disso. Nas nossas capelanias hospitalares no Rio de Janeiro, nós recebemos ligações pelo governo, pelo hospital para visitar pessoas. Nas unidades de detenção, nós recebemos ligação para ir lá fazer intervenções. Isso é fantástico. É quando a igreja ela é chamada pela sociedade para responder uma necessidade que a sociedade não tem resposta. Prazer te conhecer. Muito bom ter você conosco, Glauber. Obrigado pela oportunidade. Você que acessou aí agora, eu queria convidar você a se inscrever no canal Missões na Europa, curtir as nossas redes sociais, acessar o site, o Facebook, o Instagram, não ficar de fora do canal Missões na Europa, tá bom? Um beijo no seu coração, Glauber. Obrigado a todos. Marcelo, Deus abençoe muito você, seu trabalho, sua família, todos os seus ministérios. Nós gostamos muito de vocês. Eu, minha esposa, estamos conhecendo cada vez mais você, sua família. Nos encontramos recentemente aí em Portugal. Somos muito gratos pela amizade que a gente tem com vocês. Deus abençoe vocês. E a você que até agora ficou aqui, graças a Deus, ouvindo essa conversa, aprendendo conosco, aprendendo aqui, eu também aprendendo bastante aqui. Então, que Deus te abençoe também. E vamos juntos aí continuar a fazer o plano de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.